Graças a Deus você é homem. Seja bem-vindo ao DHPH, o devocional de homem para homem do CMN, Christian Men's Network, da Universidade da Família. Estamos estudando um devocional na estrada, meditações para homens que viajam da loja da família, da Universidade da Família. Estamos sendo mordomos fiéis do que Deus tem colocado em nossas mãos? Quando falamos essa palavra mordomo fiel, já vem em nossa mente normalmente os recursos financeiros. E quanto às obras da criação de Deus? O planeta na qual moramos, a água na qual bebemos, a terra que pisamos, o meio ambiente em que moramos. Estamos sendo fiel? O nosso tema de hoje é o nosso pecado contra a criação de Deus. Fique comigo e nós vamos abordar esse tema. Theo Nicolakis compartilha nesse devocional sobre a relevância de cuidarmos do ambiente na qual vivemos como forma de honrar a Deus, Criador de todas as coisas. Salmo, capítulo 19, versículo 1, a Bíblia nos fala: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclamam a obra das suas mãos. Theo compartilha que uma das mais belas visões que teve, de uma boa paisagem, linda paisagem que teve, foi a bordo de uma aeronave, quando ele pôde contemplar o pôr do sol desta perspectiva lá das alturas. As cores avermelhadas que foram ficando com relances roxas e outras cores a mais eram muito belas e foi maravilhoso para ele poder louvar a Deus pela obra da criação. Então ele estava vendo uma perspectiva do pôr do sol lá de cima da aeronave a mais ou menos 10 mil pés de altura e ele compartilha que foi realmente muito lindo. Conforme compartilhamos em devocionais anteriores, já tive o privilégio de louvar a Deus em vários locais da nossa nação brasileira e algumas fora dela, e contemplar as obras da criação e podermos louvar a Deus. Certa vez também tive o privilégio de numa aeronave, estava uma noite muito clara, muito limpa, muito linda, e era noite de lua cheia. E a perspectiva da aeronave era maravilhosa, e eu lembro que até o piloto do avião comunicou a todos nós passageiros, pedindo dê uma olhada e possa desfrutar desse view, dessa vislumbre de ver a lua cheia da perspectiva de 10 mil pés de altura. E foi maravilhoso, é uma cena que eu tenho até hoje na minha memória, de poder contemplar a lua cheia da perspectiva da aeronave. Ou seja, as obras da criação louvam a nosso Deus. Mateus capítulo 5 fala da parábola dos talentos, lembra dela? Onde o Senhor confia a 3 homens distintos, talentos diferentes, e depois ele cobra o feedback daquele que recebeu 5, 3 e 1 talento, ou 5, 2 e 1 talento. Você conhece a história, foram confiados a eles e houve uma prestação de conta. Como está a nossa mordomia como homens de Deus? Nós somos o cabeça dos nossos lares, somos líderes influenciadores em relação à obra da criação também. Como estamos sendo mordomos fiéis? Quando comemos algo, aonde nós jogamos as sobras? Os lixos recicláveis? Dos lixos em gerais ou daquilo que utilizamos que outra pessoa vai utilizar depois da gente, como por exemplo banheiro, estacionamentos e tantas outras coisas. Deuteronômio 23, de 12 a 14 fala assim: determine um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte do seu equipamento, tenham algo que possam cavar e quando evacuarem façam um buraco e cubram as fezes. Pois o Senhor, o seu Deus, anda pelo seu acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Uau! Deus se preocupa até com os excrementos do seu povo, pois passeava no acampamento deles. Ou seja, Deus se importa com todas as coisas. Como estamos sendo mordomos da obra da criação? Lembre-se que naquela época não havia banheiro. Então as pessoas estavam no meio do arraial, estavam lá, elas procuravam um lugar. Então Deus estava dando orientações para que não ficasse aquelas coisas feias em todo o acampamento. E nós? Muitas vezes eu vou ao mercado, assim como você também vai ao mercado, e quando a gente acha uma vaga para estacionar o carro, lá está um carrinho do supermercado deixado por alguém que pensou somente nele, ou seja, o egoísmo
certo? A cobiça, pensou somente nele e não no outro. Como estamos sendo mordomos disso? Nós aprendemos que o correto é você usou aquilo, então você entrega no local onde você pegou. Nós estamos ensinando esta mordomia também para os nossos filhos, nós temos essa prática de pensar que se eu largo o carrinho lá, alguém vai precisar daquela vaga e o carrinho vai estar atrapalhando, ou não estou nem aí? Alguém que tire, alguém que se vire para tirar daqui, isso é responsabilidade do mercado. Não, isso é responsabilidade minha e sua. Deus coloca aqui, cada um tem uma ferramenta e ele possa guardar isso, reservar isso, fazer isso, porque é a obrigação de cada um de nós. Eu participo de muitos eventos em igrejas, pela graça e misericórdia de Deus, a gente viaja de norte a sul, de leste a oeste na nossa nação, e quando termina o evento, o que a gente olha normalmente, e infelizmente eu digo isso, muitos copos jogados, muitas garrafas de água jogadas, muitas coisas largadas para lá e para cá, não sendo mordomo fiel daquilo que Deus tem colocado em nossas mãos. Por isso que essa palavra mordomia é muito mais ampla do que somente em relação às nossas finanças, ela é maior do que isso. E eu queria trazer essa responsabilidade para mim e para você, homem. Se a gente pega uma garrafinha, se a gente pega um copo d'água, se a gente pega alguma coisa, nós temos como obrigação de levar até o lixo e colocar no lixo correto aquilo. Estamos sendo mordomos daquilo que Deus tem feito? Mas Marcos, o que tem isso a ver com a hombridade? Lá em Marcos, capítulo 6, 42 e 43, a Bíblia fala assim: todos comeram e ficaram satisfeitos, falando da multiplicação dos pães e dos peixes. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Jesus é o nosso maior exemplo e ele demonstrou seu padrão aos discípulos ao pedir que eles recolhessem as sobras. Ou seja, não ficou restos de pães jogados em todo aquele acampamento. E lembra que é 5.000 homens que está falando, fora as mulheres e as crianças. Você sabe que o nosso slogan do currículo CMN Hombridade é: hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. E nós queremos ajudar a você a ser este homem em todo o seu potencial. Ou seja, seja este homem mordomo fiel, aquele que transmite um legado de responsabilidade também com o outro. A Bíblia fala que nós devemos amar o outro como a nós mesmos. Então, como é que eu desejaria pegar aquele banheiro? Como é que eu desejaria que chegar no estacionamento para estacionar o meu carro? Como é que nós gostaríamos de ser tratados? Então, eu preciso cuidar para que o outro possa receber um ambiente como eu gostaria de receber esse ambiente. Então, mais uma vez a pergunta: como estamos sendo mordomos em relação às obras criadas pelo nosso Deus? Ouvimos sobre ambientalistas e pessoas que de certa forma são radicais em relação a isso. Mas o que Deus está compartilhando é ser mordomo fiel, ou seja, sermos fiéis com aquilo que Deus confiou a nós. Mateus 22, 37 a 39, a Bíblia fala: Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é: ame o seu próximo como a si mesmo. Quando amamos a Deus e ao próximo, utilizamos o que é comum com os olhos e o fazemos com base no temor de Deus. Então, ou seja, o nosso olhar é diferente, nós olhamos com um olhar diferente. Como é que eu preparo esse ambiente para a pessoa que vai estar lá? Ser ambientalista para o cristão é cuidar da criação de nosso Deus e honrá-lo de forma a agradar o seu próprio coração. Trago de novo o texto que Moisés escreve em Deuteronômio, que Deus estava preocupado até com o excremento. Ele pede para que cada um tenha uma pá, que cave, faça as suas necessidades físicas e tampasse aquilo. Por quê? Você está pensando no próximo. Ele fala assim: eu, Deus, ando no meio do povo. E lembre que Deus é espírito. E ele andava no meio do povo e não queria ver aquilo, estava dando orientações para mim e para você. Então eu queria trazer nesse devocional a nossa responsabilidade como gestores da obra da criação de Deus. É comum a gente perceber as pessoas jogando lixo para fora da janela do carro, jogando papel, jogando copo, jogando a garrafa PET, a latinha de refrigerante. Como é que eu e você estamos sendo? Quando você vai para a praia, para as suas férias, e você sai da areia da praia, você deixa tudo lá jogado ou você
procura sua esposa e seus filhos juntarem tudo e colocarem no lixo. Por quê? Porque amanhã uma outra pessoa vai usar aquele ambiente. Como estamos sendo gestores? Lembra que Billy Graham dizia que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Como estamos sendo mordomos daquilo? Temos a responsabilidade direta de santificar a criação e oferecê-la de volta a Deus. Lembra da parábola do talento? Deu os talentos e depois cobrou um feedback sobre aquilo, cobrou um retorno sobre aquilo. Se conhecemos a Deus e os seus mandamentos são preciosos para nós, seremos verdadeiros ambientalistas em relação à criação do nosso Deus, erradicando as condições de guerra, restaurando a justiça social e lutando para acabarmos com a pobreza no mundo. Os 12 cestos foram juntados, certo? A sobra daquilo, e aquilo pôde servir, quem sabe, os discípulos e outras pessoas. As sobras da multiplicação dos pães, como eu estou comentando, Jesus distribuiu com os seus discípulos, pois ele estava nos ensinando a respeito do não desperdício. Na minha infância, eu lembro da minha infância que quando eu não comia tudo no almoço, no café da tarde, papai e mamãe traziam aquilo para mim terminar a minha refeição. E na época não tinha micro-ondas, na época era mais complexo para a gente poder aquecer as coisas. Meu pai queria me ensinar o valor que aquilo tinha. Como eu e você estamos sendo mordomos do que Deus tem confiado em nossas mãos? Você já imaginou quantas famílias poderiam ser alimentadas pelo desperdício, por coisas que jogamos fora? O nosso olho às vezes é maior do que o nosso estômago. Como estamos sendo mordomos daquilo que Deus tem confiado em nossas mãos? Como é que nós vamos gerar um legado de compromisso com a criação e com aquilo que está sobre a nossa mesa para nos alimentarmos para os nossos filhos? Se nós já estamos educando muitas vezes os nossos filhos a jogar fora, a comer aquilo, não dá bola quanto coloca no prato, sem a responsabilidade de comer tudo que é colocado sobre a mesa ou sobre o seu prato. Queria trazer essa reflexão para a gente, porque uma geração a outra precisa ser ensinada os princípios da palavra de Deus. Se cada um fazer a sua parte, estaremos ajudando uns aos outros na verdadeira mordomia. Contemplamos a criação e louvamos a Deus. Será que Deus, ao olhar como utilizamos, pode expressar alegria e prazer em ter confiado a nós a sua criação? Convida você a fazer diferença, começar a partir de hoje. Ter o arrependimento, assim, hoje o meu comportamento em relação à criação, às obras de Deus, é aquilo que Deus tem confiado a mim, a ser um mordomo fiel daquilo que Ele tem colocado. Não ser fiel com as obras da criação é pecarmos em relação ao que Deus confiou para utilizarmos e desfrutarmos. Sejamos homens como Jesus. E assim a próxima geração será mais grata ainda pela geração que passou. Aprendendo sobre a responsabilidade com as obras feitas por Deus e com aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos. Seja fiel com o carro que Deus te deu, seja fiel com a casa que Deus te deu, seja fiel com o trabalho que Deus te deu, seja fiel com o alimento que você tem cada dia, seja fiel. A Bíblia fala, se fores fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A Bíblia ainda fala, se não fores digno de confiança, de lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Pense sobre isso, reflita sobre isso. Eu sempre estou me direcionando a você, homem, a líder, a cabeça da família. Você é o exemplo, você é o referencial da sua casa. Vamos levantar uma geração de homens que realmente buscam ser semelhantes a Cristo. Não sabe como? Caminha conosco. Nós queremos ajudar você através do currículo CMN Hombridade, porque o nosso lema é hombridade e semelhança a Cristo são sinônimos. Nós somos CMN, nós resgatamos homens, nós resgatamos famílias. O nosso próximo devocional terá o tema Edificando a sua casa sobre a rocha. Que Deus te abençoe e um grande abraço.